Foi apenas uma semana após a proposta de morarmos todos juntos que me vi despojada de tudo, expulsa da minha própria casa. Aconteceu na noite do funeral do meu marido, Carlos. Eu estava sentada na sala, o cheiro das coroas de flores ainda pairando no ar, quando Amanda, minha nora, se aproximou com um sorriso que não cabia no ambiente de luto e me dirigiu palavras que, a princípio, meu cérebro se recusou a processar. Por um instante pensei ter ouvido mal. Jamais imaginaria que justamente na noite em que sepultamos o homem que foi meu companheiro por 50 anos, eu seria convidada a deixar meu lar. Enquanto eu piscava, tentando entender a realidade da situação, os pais de Amanda, Roberto e Kátia, que estavam sentados no sofá que um dia escolhi com Carlos, intervieram com uma naturalidade assustadora. Esta casa ficará sob nossa administração a partir de agora, disse Roberto, ajeitando a gravata. Pedimos que arrume suas malas ainda hoje e saia, por favor. A expressão nos rostos dos quatro era a de quem executa um ato de suprema justiça, uma caridade inevitável. Meus 50 anos de memórias, os objetos de uma vida inteira, as recordações preciosas do meu falecido marido, tudo foi declarado propriedade da casa e, portanto, proibido de ser levado. No entanto, uma semana depois, o som ensurdecedor de uma escavadeira pesada ecoaria por aquela rua silenciosa, e a minha vingança perfeitamente orquestrada os deixaria completamente paralisados. Eles jamais poderiam imaginar, nem em seus sonhos mais ousados, que eu guardava uma carta na manga tão poderosa. Meu nome é Helena Andrade, tenho 68 anos. Há poucos dias perdi meu amado esposo, Carlos, para um infarto fulminante. As noites naquela casa, agora vazia, mas ainda impregnada com meio século de lembranças, eram de uma solidão cortante. Contudo, eu carregava comigo um orgulho silencioso. O orgulho de ter criado nosso filho, Marcos, e tê-lo transformado em um homem de sucesso. O orgulho de ter cuidado de Carlos durante sua longa enfermidade, sozinha, sem jamais pedir ajuda ou causar qualquer incômodo ao meu filho e sua esposa. Na vizinhança eu era conhecida como Dona Helena, uma esposa exemplar, uma mulher de fibra. Marcos, com seus 42 anos, tornou-se um executivo de sucesso em uma grande multinacional, um filho do qual eu me orgulhava imensamente. Investi em sua educação desde o primário até a universidade, mais de R$ 1 milhão se fosse contar. Ajudei com os custos para encontrar seu primeiro emprego, paguei pela festa de casamento, contribuí com R$ 300 mil. Dei um carro novo de presente, paguei o depósito do primeiro apartamento deles, e a cada visita que faziam, eu sempre lhes entregava um envelope com R$ 10 mil. Obrigado por tudo, mãe. Por tudo que faz por nós, ele costumava dizer, com uma gratidão que hoje me parece distante, quase fictícia. Sua esposa, Amanda, a princípio, era a imagem da doçura e da modéstia. Nos primeiros anos de casamento, ela me chamava de mãe com um carinho que me fazia sentir como se tivesse ganhado uma filha. Eu a tratava como tal com todo o meu amor. Mas algo mudou sutilmente quando Carlos adoeceu. A atitude de Amanda começou a se transformar. Nossa, mãe, cuidar do papai deve ser tão pesado para a senhora, ela dizia com uma falsa compaixão, mas nunca, nem uma única vez, se ofereceu para ajudar. Suas visitas se tornaram mais curtas e objetivas, vinham, pegavam o dinheiro que eu oferecia e partiam quase imediatamente. As consultas médicas de Carlos, as idas à emergência no meio da noite, as longas horas de vigília ao seu lado, fiz tudo sozinha. Eu não queria sobrecarregá-los, acreditando que eles tinham suas próprias vidas para viver. A senhora é uma mulher muito forte, Dona Helena, Amanda me disse uma vez. Suas palavras, no entanto, soavam vazias como se falasse de uma estranha. Mas eu não me importava. Casais jovens têm suas próprias preocupações, eu pensava. No funeral de Carlos, Amanda chorou ou pareceu chorar. Descanse em paz, sogro querido, ela murmurou junto ao caixão. Mas por uma fração de segundo, juro que vi um sorriso fugaz em seus lábios. Nossos olhares se cruzaram. E ela rapidamente recompôs a máscara de tristeza, juntando as mãos em prece. Senti um calafrio, uma estranha dissonância, mas afastei o pensamento. Não, Amanda não faria isso. Deve ter sido impressão minha. Naquela noite após o funeral, quando todos foram embora, sentei-me sozinha na varanda,
olhando para o jardim que Carlos tanto amava. Carlos, meu amor, você descansou, sussurrei para a noite. Obrigada por 50 anos maravilhosos. As lágrimas corriam livremente, mas junto com a dor, uma nova determinação se formava em meu peito. Eu precisava ser forte e seguir em frente, sozinha. Foi então que a campainha tocou. Passava das 8 da noite. Quem poderia ser? Pois não? Quem é? Perguntei através da porta. Somos os pais da Amanda. Por favor, abra. Eu já os havia encontrado algumas vezes, mas nunca tinham vindo à minha casa. Abri a porta e lá estavam Roberto e Kátia Almeida, os pais de Amanda. Atrás deles, meu filho Marcos e a própria Amanda. A situação era, no mínimo, estranha. Roberto fez uma reverência formal, mas seu rosto estava tenso, quase uma máscara. Por favor, entrem. Eu os guiei até a sala de estar. A que devo a visita? Aconteceu algo relacionado ao funeral? Dona Helena, na verdade, temos um assunto muito importante para tratar. Kátia começou, escolhendo as palavras com cuidado. Agora que o Sr. Carlos se foi, deve ser muito difícil para a senhora ficar aqui sozinha. Agradeço a preocupação, mas estou bem. Ficarei bem. Não, de forma alguma, interveio Roberto. É perigoso para uma mulher de 68 anos viver sozinha numa casa tão grande. E se algo acontecer? Os vizinhos também estão preocupados. Aquilo me soou falso. Nenhum vizinho havia me expressado tal preocupação. Por isso mesmo, encontramos uma excelente casa de repouso para a senhora, disse Amanda, tirando da bolsa um folheto colorido. Chama-se Florescer. As instalações são ótimas e... Uma casa de repouso? Gaguejei, confusa. Sim, a solidão era um peso, mas eu nunca havia considerado tal possibilidade. Mãe, nós também estamos preocupados, Marcos finalmente falou, sua voz desprovida de emoção. Se a senhora estiver sozinha e acontecer alguma coisa, não terá como reagir. Mas eu ainda estou saudável, meu filho. Pode estar saudável agora, mas com o tempo vai ficar mais difícil, Kátia insistiu, quase agressivamente. Numa instituição, há profissionais para cuidar da senhora, e terá a companhia de pessoas da sua idade. Além disso, a manutenção desta casa é muito trabalhosa, acrescentou Roberto, olhando ao redor com um ar de perito. Cuidar do jardim, os reparos que sempre aparecem. Nisso ele tinha razão. Era uma preocupação. Mas esta casa era um santuário de memórias com meu marido. Eu não poderia simplesmente abandoná-la. Preciso de um tempo para pensar, eu disse. No instante em que as palavras saíram da minha boca, a expressão dos quatro endureceu. Não há tempo para pensar, disse Kátia, sua voz subitamente fria e afiada. Na verdade, nós vamos nos mudar para esta casa amanhã. Como é que é? Perguntei, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Nós vamos administrar esta casa de agora em diante, continuou Roberto. E a senhora será internada no residencial Florescer. Espere um pouco, eu não estou entendendo nada. Mãe, já está decidido, disse Marcos, com uma frieza que cortou minha alma. Não adianta se opor agora. Só vai dificultar as coisas. Mas esta é a minha casa. E a senhora não consegue mais cuidar dela sozinha, não é? Amanda interveio, sua voz melosa soando como veneno. Meus pais vão morar aqui e cuidar de tudo direitinho. Não é uma coisa boa? A senhora devia agradecer. Eu estava em um estado de choque, de total confusão. O funeral do meu marido mal havia acabado, e eles estavam me expulsando da minha própria casa. Arrume suas coisas e saia ainda hoje, ordenou Kátia, como se desse uma sentença. Ainda hoje? Mas... tão de repente? Nós vamos nos mudar amanhã cedo. E quando digo suas coisas, me refiro apenas ao essencial. Roupas, artigos de higiene. O resto fica tudo. Tudo? Minha voz era um fio. Sim, tudo. Os móveis, a louça. Tudo pertence à casa agora, disse Amanda com um sorriso vitorioso. Mas e as fotos do meu marido? Pelo menos isso.
Isso também é da casa, Kátia negou com um gesto de mão. Nenhuma lembrança pode ser levada. É proibido. Eu me levantei, tremendo de indignação. A crueldade deles era surreal. Marcos, você concorda com isso? Você também pensa assim? Mãe, não se pode viver presa ao passado, disse ele, sem sequer olhar nos meus olhos. Aquelas palavras, vindas do meu próprio filho, foram como uma faca no peito. Temos que olhar para frente e viver a vida. Chamar meus 50 anos de casamento de passado, do qual eu precisava me libertar. Fiquei estarrecida. Pelo menos a minha aliança de casamento, implorei, desesperada. Era um presente precioso que Carlos me dera. Oh, que bonita, disse Kátia, e antes que eu pudesse reagir, ela arrancou a aliança do meu dedo. Eu fico com ela. Não, por favor, isso não. Seria um desperdício com você. Eu não conseguia acreditar. Roubar a aliança de casamento de uma viúva recente na sua frente. Que tipo de pessoas eram aquelas? Este terno é de ótima qualidade, disse Roberto, que já estava mexendo no guarda-roupa de Carlos. Parece feito sob medida. O tamanho é perfeito para mim, e ainda está novo. Ele vestiu um dos ternos favoritos do meu marido. Não havia humilhação maior do que ver outro homem usando as roupas do meu falecido esposo em minha própria casa. E este relógio? Parece ser caro. O relógio de ouro suíço que Carlos usava todos os dias. Vou ficar com este também. Roberto, com a maior naturalidade, foi se apropriando dos pertences de Carlos. Onde está a sua caderneta da aposentadoria? Perguntou Kátia. A caderneta? Sim. De agora em diante, nós vamos administrar isso para a senhora. São 6.000 reais por mês, não é? Nós receberemos esse valor em seu nome. Mas... E como eu vou viver? Minhas despesas? Nós pagaremos a mensalidade da casa de repouso, respondeu Marcos, que continuava a evitar meu olhar. Mãe, por favor, entregue a caderneta, pediu Amanda, estendendo a mão. A senhora não precisa mais se preocupar com dinheiro. Antes que eu pudesse protestar, eles pegaram minha bolsa, tiraram a caderneta e o cartão do banco. E o que faremos com o altar da família? Perguntou Amanda, apontando para o pequeno oratório onde eu guardava a foto e as cinzas de Carlos. Isso só atrapalha. Vamos nos livrar dele, disse Kátia com uma simplicidade aterradora. Nos livrar? Mas... Não temos necessidade disso, concordou Roberto. Mas pelo menos a placa com o nome dele. Não. Deixe tudo aí. Nós cuidaremos de descartar. Eu estava mergulhada em desespero. Eles iam jogar fora até a alma do meu marido, a única presença dele que me restava. Vamos, ande logo, arrume suas coisas, Kátia me apressou. Temos que acordar cedo amanhã. Vigiada por meu filho e sua esposa, arrumei uma pequena mala de mão com algumas peças de roupa íntima e o mínimo de vestuário. Meus 50 anos de vida, reduzidos a uma única mala. Nós a levaremos de carro até a instituição, disse Marcos, sua voz ainda um robô sem emoção. O silêncio no carro era pesado. Em um semáforo, ele finalmente quebrou o silêncio. Mãe, isso é para o seu bem. Para o meu bem? Repeti incrédula. É perigoso morar sozinha. Mas me expulsar de casa para que os pais da sua esposa se mudassem imediatamente. Como isso poderia ser para o meu bem? Chegamos ao residencial Florescer. A admissão noturna era incomum, mas eles já haviam avisado, e um funcionário nos esperava. Dona Helena Andrade, certo? Vou mostrar o seu quarto. Era um cubículo de talvez 10 metros quadrados. A única janela dava para um estacionamento de concreto. Se precisar de algo, é só chamar, disse o funcionário antes de me deixar sozinha. Até poucos minutos atrás, eu estava na minha casa. Agora, estava trancada neste quarto apertado. Sentei-me na cama dura e as lágrimas finalmente vieram incontroláveis. Carlos, meu amor, me perdoe. Não consegui proteger nem as suas memórias. 50 anos de casamento desfeitos em poucas horas.
o amor pelo meu filho, o carinho pela minha nora. Tudo teria sido uma ilusão? Mas, junto com as lágrimas, outro sentimento começou a brotar: raiva. Uma raiva fria e profunda. E a sensação de que eu estava esquecendo algo crucial. Na manhã seguinte, enquanto tomava o café da manhã insosso da instituição, uma lembrança começou a se formar. Aquela casa. Era mesmo do meu marido? A escritura estava no nome dele, sim, mas havia uma circunstância complexa por trás disso. Vasculhei minha bolsa. Eu tinha trazido comigo uma pasta com documentos importantes. E lá estava, a escritura original do terreno. Olhando atentamente, vi o nome do proprietário original, meu pai, Antônio Siqueira. Eu me lembrei. Quando Carlos e eu nos casamos, meu pai nos deu o terreno para construirmos nossa casa. Por conveniência na época, a escritura foi passada para o nome de Carlos, mas o processo formal de herança e transferência de propriedade nunca foi concluído. Isso significava que legalmente o terreno ainda era meu. Meu coração começou a bater forte. Se isso fosse verdade. Eu me levantei. A batalha ainda não tinha terminado. Enquanto isso, na minha casa, os pais de Amanda viviam como reis. Que maravilha, dizia Kátia, usando minha melhor louça de porcelana. A casa está muito melhor sem aquela velha. Mas o cheiro dela ainda está por aqui. Vamos usar a aposentadoria da Helena para contratar uma empresa de limpeza profunda. E estes móveis são tão velhos, comentou Roberto, avaliando com desprezo as peças que eu e Carlos havíamos escolhido com tanto carinho. Vamos trocar tudo. Com a poupança da Helena não vai nos custar nada. Tinha umas peças de antiguidade no escritório. Podemos vender. Ótima ideia. Vamos vender tudo que tiver valor e comprar móveis novos. Eles planejavam vender até as antiguidades que meu marido colecionava com tanto zelo. O Marcos é mesmo um bom rapaz, disse Roberto. É verdade. Valoriza mais a nós do que a própria mãe, Kátia respondeu, e os dois riram. Naquela noite, meu filho e minha nora se juntaram a eles para um brinde com vinho. Ao nosso novo começo, celebrou Amanda radiante. E a mamãe estará segura e bem cuidada na instituição, acrescentou Marcos, parecendo satisfeito consigo mesmo. É uma casa e tanto, disse Roberto, admirando o teto. Com uma boa reforma vai ficar ainda melhor. E dinheiro não é problema. A mãe do Marcos deve ter uma bela poupança guardada. Eles estavam completamente relaxados, confiantes em sua vitória. Mal imaginavam que eu estava prestes a contra-atacar. No dia seguinte, fui a um escritório de advocacia. Doutor Guimarães, preciso de uma consulta urgente. O doutor Guimarães era o advogado da minha família há décadas, um amigo do meu pai. Dona Helena, o que aconteceu? Ele perguntou alarmado. Quando expliquei a situação, sua expressão se tornou sombria. Que absurdo! Mas com esta escritura, nós podemos lutar. É sério, doutor? Vamos verificar a matrícula do imóvel no cartório imediatamente. A investigação confirmou, o terreno era legalmente minha propriedade. A construção da casa também poderia ser transferida para o meu nome. Dona Helena, este terreno é inteiramente seu. Isso significa que a senhora pode exigir que eles desocupem o imóvel. E não é só isso, continuou ele. A senhora tem total liberdade para vender o imóvel se assim desejar. Algo se acendeu dentro de mim. Doutor, eu quero agir imediatamente. Entendido. Vamos iniciar os procedimentos necessários. Naquele mesmo dia, entrei em contato com o Sr. Oliveira, um empreiteiro conhecido. Senhor Oliveira, preciso de um serviço de demolição urgente. Demolição, Dona Helena? Sim. Para a próxima segunda-feira, logo no primeiro horário. Mas... e os moradores? As questões legais já estão resolvidas. Não haverá problema. O senhor Oliveira me conhecia há anos. Confiando na minha integridade, ele aceitou o serviço sem questionar. Pois não, Dona Helena.
Providenciarei a escavadeira e a equipe. Tudo estava pronto. Agora, era só esperar pelo dia da execução. Meu filho, minha nora e os pais dela não suspeitavam de nada. Acreditavam que eu estava definhando submissa na casa de repouso. Na noite de domingo, eles desfrutavam de um jantar suntuoso. Esta louça é mesmo de luxo, comentou Kátia, usando meu aparelho de jantar da Vista Alegre. Era um desperdício nas mãos da Helena. Esta casa era tão sombria quando aquela mulher morava aqui. Agora vai ser um lugar alegre, disse Roberto. Ela era só uma parasita que vivia bem graças ao marido. As ofensas não paravam. Amanhã vamos ver lojas de móveis, planejavam. Vamos trocar tudo. Eles se sentiam os vitoriosos. Mas o reinado deles estava prestes a terminar. Na manhã de segunda-feira eu estava posicionada em um local discreto, a 1 quadra de distância da minha casa. Meu coração batia acelerado, não de medo, mas de expectativa e excitação. Dona Helena, está tudo pronto, o senhor Oliveira me ligou. A máquina já está posicionada. Obrigada. Podem começar. Às 10 da manhã, o motor da escavadeira pesada rugiu, o som ecoando pela vizinhança tranquila. Dentro da casa, os pais de Amanda ainda estavam de pijama, tomando um café da manhã demorado. O que vamos fazer hoje, querido? Perguntou Kátia, saboreando seu café. Podíamos nos apresentar formalmente à vizinhança. Para que todos saibam quem são os novos moradores. Foi nesse momento que um som estranho veio de fora. Que barulho é esse? Perguntou Roberto, olhando pela janela. Uma escavadeira. Por que tem uma escavadeira na nossa rua? Deve ser alguma obra na vizinhança, Kátia respondeu, desplicente. Mas o barulho ficava cada vez mais alto, mais próximo. No instante em que a garra de aço da escavadeira tocou a parede externa da casa, um grito agudo escapou de Kátia. Ah! O que está acontecendo? Roberto correu, atordoado, para a porta da frente. Do lado de fora, uma equipe de operários robustos executava a demolição com eficiência metódica. Ei, esperem! O que vocês estão fazendo? Gritou Roberto para os trabalhadores. Estamos demolindo esta casa, senhor. O quê? Mas... tinha gente aqui dentro, disse o líder da equipe, surpreso. Mas a proprietária estava bem ali há pouco. A proprietária? A proprietária sou eu, gritou Roberto. A ordem de demolição veio da proprietária legal, Dona Helena Andrade, respondeu o líder dos operários. Helena Andrade? A antiga dona? Isso mesmo. Esta casa agora é nossa, Kátia berrou, juntando-se a ele na porta. A afirmação dela causou um murmúrio entre os trabalhadores. Naquele momento, meu filho e minha nora chegaram correndo, vindos da padaria. O que é isso? Marcos estava pálido. Parece que foi a sua mãe que mandou fazer isso, Amanda disse, incrédula. Não pode ser. O direito sobre esta casa é meu, eu sou o filho. Senhor, esta é uma demolição legal, solicitada pela proprietária. Todas as licenças necessárias foram obtidas, explicou o operário pacientemente. Foi então que uma voz familiar soou atrás deles. Bom dia a todos. Os 4 se viraram. Lá estava eu, vestindo um elegante tailleur, acompanhada pelo doutor Guimarães. Mãe? O que significa isso? Marcos estava em choque. O que significa? Eu respondi com um sorriso calmo. Estou apenas demolindo a minha casa, no meu terreno. Algum problema? Seu terreno? Roberto gaguejou, confuso. Esta casa não era do Marcos? Infelizmente para vocês, não, disse o doutor Guimarães, tomando a palavra. Este terreno é propriedade legal e registrada de Dona Helena Andrade. Eu retirei da minha pasta a certidão de propriedade do terreno. Aqui está a prova. Ao verem o documento, os rostos dos 4 ficaram lívidos. Isso. Nós não sabíamos disso, disse Amanda com a voz trêmula. Mãe, vamos conversar. Conversar? Eu ri.
Uma semana atrás, vocês não quiseram ouvir uma única palavra minha. Quem foi que me disse para arrumar minhas coisas e sair imediatamente? Mãe, aquilo foi. Lamento, mas não há mais espaço para conversa, eu disse firme. Há uma semana, quando eu implorei, o que vocês me disseram? Para não me prender ao passado. Para olhar para frente e viver. O rosto de Marcos ficou branco como papel. Pois bem, decidi seguir o seu conselho. Para poder olhar para frente e viver, estou me desfazendo deste terreno. O rugido da escavadeira soou novamente. Um pedaço da parede da sala desabou com um estrondo. Pare! Por favor, parem! Gritou Roberto. Nossas coisas estão lá dentro. Suas coisas, inclinei a cabeça. Pensei ter ouvido que tudo que estava dentro da casa pertencia à casa. O rosto de Kátia se contorceu de raiva. Não foi isso que a senhora nos disse há uma semana, quando tentei levar minhas recordações. Mas... nossos pertences pessoais. Meu olhar se fixou no relógio de ouro no pulso de Roberto. Esse relógio, por exemplo, é uma lembrança do meu marido, não é? Roberto tentou esconder o pulso, atrapalhado. Meu dedo então apontou para a mão de Kátia. E essa aliança no seu dedo? É a minha aliança de 25 anos de casamento. Isso é. Isso é roubo, eu disse em alto e bom som. Querem que eu chame a polícia? Os 4 entraram em pânico. A demolição continuava. A parede da sala ruiu completamente, expondo a cozinha. Mãe, por favor, Marcos caiu de joelhos no chão. Nós erramos. Só admitem o erro quando a situação se inverte? Há uma semana, quando eu supliquei, como foi mesmo? Naquela hora. Foram os pais da Amanda que ele tentou culpar os sogros. Amanda começou a chorar. Sogra, por favor, nos perdoe. Eu sorri, um sorriso gelado. Perdoar o que exatamente? Por terem roubado os pertences do meu falecido marido? Por terem confiscado minha aposentadoria? Por terem pisoteado minhas memórias? Ou por terem planejado jogar fora as cinzas dele? Nenhum deles conseguiu responder. A garra da escavadeira rasgou o telhado. Telhas caíam, estilhaçando no chão. Parem! Por favor, Kátia tentou avançar em minha direção, mas um dos operários, um homem corpulento, se postou na minha frente. Senhora, é perigoso. Não se aproxime mais. Kátia recuou, intimidada pela presença do homem. Isso configura invasão de propriedade, observou o doutor Guimarães com calma. Preciso chamar a polícia? Ou vocês se retiram imediatamente? Mas antes eu acrescentei, quero de volta os pertences do meu marido. Todos eles. A contragosto, Roberto tirou o relógio e Kátia a aliança. Há mais coisas que vocês levaram. O terno, as antiguidades. Quero tudo de volta. Agora. Os 4 correram para dentro dos escombros, tentando resgatar o que podiam. A escavadeira não parava. Andem logo, gritou o líder da equipe. Temos 30 minutos para demolir a estrutura inteira. A cena deles, desesperados, catando seus pertences em meio à poeira e aos destroços, era patética. Mãe, você está satisfeita agora? Perguntou Marcos, trazendo a última caixa. Satisfeita? Não. Esta não é uma questão de satisfação. É a consequência natural dos seus atos. Mas... o que nós vamos fazer agora? Isso não é problema meu, eu respondi friamente. Lembrem-se das palavras que vocês me disseram. A última viga do telhado veio abaixo. A casa onde vivi por 50 anos foi completamente reduzida a uma pilha de entulho. Serviço concluído, anunciou o operário. Muito obrigada, eu disse à equipe. Os 4 olhavam, atônitos, para o terreno vazio. A casa onde haviam dormido na noite anterior simplesmente não existia mais. Mãe. Eu sou seu filho, Marcos fez um último apelo. E daí?
Isso lhe dá o direito de me tratar como lixo, esperando que eu o perdoe sempre? Ele não conseguiu dizer nada. Nunca mais me procurem. Virei as costas e fui embora, sem olhar para trás. Uma semana depois da demolição, eu estava reunida com o Sr. Oliveira, agora em sua função de corretor de imóveis. Dona Helena, por esta localização, conseguimos pelo menos 5 milhões de reais. O terreno vazio é muito valorizado. É perto do centro, a 5 minutos do metrô. Já temos várias construtoras interessadas. Excelente. Pode prosseguir com a venda, por favor. O processo foi rápido e um mês depois a venda foi concluída. 5 milhões de reais foram depositados na minha conta. Com esse dinheiro, dei entrada no Residencial Sênior Jardim da Colina, uma instituição de luxo que fazia o Florescer parecer uma prisão. Dona Helena, seja bem-vinda. Vou lhe mostrar seu apartamento. Era um apartamento espaçoso e ensolarado, com uma sala de estar cuja varanda dava para um jardim impecável. Havia uma pequena cozinha equipada, como em um apart-hotel de luxo. As refeições são servidas em nosso restaurante, em formato de buffet. Temos piscina aquecida, academia e diversas aulas culturais. Decidi me inscrever na aula de pintura. Era a primeira vez na vida que eu me dedicava a um hobby de verdade. Dona Helena, a senhora tem muito talento, elogiou a professora. Obrigada. Estou me divertindo muito. Os outros residentes eram pessoas educadas, cultas. As conversas diárias eram estimulantes. A senhora morava por aqui antes, Dona Helena? Perguntou uma vizinha. Sim, aqui perto, eu respondia, sem entrar em detalhes. Todos me acolheram calorosamente. Minha rotina era um sonho. Pela manhã, caminhava pelo jardim. Depois, aula de pintura. À tarde, lia na biblioteca ou conversava com minhas novas amigas. Ao entardecer, relaxava no spa e à noite, desfrutava de um jantar delicioso. Nunca imaginei que uma vida tão plena fosse possível. Dona Helena, a senhora parece tão feliz hoje, comentou Dona Lúcia, minha vizinha de porta. Cada dia é uma nova descoberta para mim. Isso é maravilhoso. Na nossa idade, é preciso coragem para começar coisas novas. Mas valeu a pena ter essa coragem, eu disse, e sentia isso do fundo do coração. Valeu a pena ter a coragem de revidar. Um dia, enquanto lia no lobby do residencial, a recepcionista se aproximou. Dona Helena, um telefonema para a senhora. Quem poderia ser? Apenas o doutor. Guimarães tinha meu número. Alô? Mãe? Era a voz de Marcos. Como ele descobriu meu paradeiro? O que você quer? Mãe, eu preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Por favor. Nós estamos morando de favor na casa de um parente, mas parece que não podemos mais ficar. Imagino. Perder a casa de uma hora para outra deve ser complicado. Mãe. Será que a senhora não podia nos ajudar? Só um pouco. Pelo menos para pagar o depósito de um aluguel. A voz dele era de choro. Mas meu coração não se moveu. Marcos, o que foi que você me disse? Qual foi o seu conselho? Do que a senhora está falando? Temos que olhar para frente e viver a vida, lembra? Mãe, isso. Pois estou seguindo seu conselho à risca. Estou olhando para frente. O passado não me interessa mais. Mas... E você já é um homem adulto. Que tal começar a ter pensamentos independentes e se virar sozinho? Mãe. Com licença, eu desliguei o telefone. Não tinha mais a intenção de me envolver com eles. Ele ligou outras vezes, mas ignorei todas as chamadas. Por fim, pedi ao doutor Guimarães que tomasse as medidas legais para impedir o contato. Dona Helena, agora o vínculo está completamente cortado, ele me informou. Sim. Finalmente estou livre. Eu havia conquistado a minha verdadeira liberdade. 6 meses depois, uma das minhas pinturas ganhou um prêmio na exposição do curso. Parabéns, Dona Helena.
todos me cumprimentaram. Muito obrigada. Aos 68 anos, meu primeiro prêmio. Eu não sabia que essa alegria existia. Na cerimônia de premiação, fiz um breve discurso. A vida sempre nos permite novos desafios, não importa a idade. Descobri isso recentemente. Se tivermos a coragem de dar um passo à frente, um novo mundo se abre para nós. Eram palavras dirigidas à minha versão do passado. À noite da minha varanda, olhando o jardim iluminado, reflete. Se eu não tivesse revidado, provavelmente estaria naquele residencial sombrio, vivendo uma velhice miserável, sem minha aposentadoria, sem minha dignidade. Mas eu lutei. Usei os meios legais para defender meus direitos. Ser família não significa que se deva tolerar tudo. Mesmo com laços de sangue, se não houver respeito, não é uma família de verdade. Olhei para a foto de Carlos que o Dr. Guimarães havia recuperado para mim. Carlos, meu amor, eu fiz a coisa certa? O sorriso de Carlos na foto pareceu se alargar. Obrigada. Graças a você pude começar uma nova vida. O céu estava coberto de estrelas. Decidi naquele momento que viveria o resto dos meus dias sendo fiel a mim mesma. Na manhã seguinte, na aula de pintura, comecei uma nova tela. O tema era renascimento. Das ruínas, uma flor colorida brotava. Era exatamente como eu me sentia. Que pintura linda, Dona Helena, disse a professora. Obrigada, eu sorri. É baseada em uma experiência real. A vida pode ser recomeçada sempre. Mesmo aos 68 anos, não é tarde demais. Eu era a prova viva disso. O importante é proteger a própria dignidade. Quando se é tratado de forma desumana, é preciso ter a coragem de se levantar. É preciso saber que existem meios legais e usá-los adequadamente. E acima de tudo, não se pode mimar os outros com a desculpa de que são família. Mesmo com laços de sangue, só existe uma família de verdade quando há respeito mútuo. O sol poente tingia o jardim com cores magníficas. Amanhã, um novo dia começaria. Esta era a verdadeira liberdade.